Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar sobre o último vídeo do tema assédio moral. Hoje eu queria tratar sobre o assédio como doença ocupacional. Nossa, Priscila, você fala que sempre vai ensinar a gente de uma forma fácil, clara, inclusive o bem-vindo do seu canal é exatamente esse. Calma, eu vou explicar. Fiquem muito calmos. Doença ocupacional é aquele tipo de patologia, qualquer tipo de enfermidade que você tenha em decorrência do seu trabalho, que ele acaba acontecendo no ambiente da empresa. São condutas praticadas por terceiros ou você mesmo, que você pode praticar qualquer tipo de conduta que acabe ocasionando, mas o fator aqui ele tem que ser externo, então não tem que partir de você. Mas como o corpo é seu, você pode, por exemplo, a gente tem o caso da LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Você fica lá, por exemplo, 24 horas na frente do computador, em razão do seu chefe dar uma determinada ordem, meta excessiva, e você acaba lesionando o seu pulso, enfim. E aí é um fator externo, mas que acontece com você. Então, além desses, a gente tem a questão da depressão, que eu já trouxe aqui para vocês, do próprio suicídio, que é a patologia mais grave em decorrência do assédio moral, da infecção urinária, e ela é muito típica na função de telemarketing. Aquele pessoal que fica ligando para sua casa, oferecendo serviço ou algum tipo de produto, eles são da função de telemarketing. Muitas vezes eles são impedidos até de ir ao banheiro, até aqueles micro-intervalos. Então isso também caracteriza assédio moral nessas funções. Então é basicamente esse tipo de doença que estão relacionadas, são as principais que estão relacionadas ao assédio moral. O assédio moral ele pode vir também com outro tipo de patologia, não necessariamente, como eu disse agora para vocês, eu trouxe uma patologia física, duas na verdade, a LER e a infecção urinária, e também aquelas decorrentes do psicológico desse empregado, dessa empregada. E outra questão que eu também queria reforçar nesse vídeo com vocês, lembre, a doença ocupacional, para ela ser comprovada, principalmente em relação ao assédio moral, ela tem que ter aquela ligação que eu expliquei para vocês, entre a conduta e o dano que essa vítima sofreu. Lembre sempre do exemplo do telefone que eu dei aqui para vocês, que de um lado a gente tem um agressor praticando a conduta, e em determinado momento, se a gente consegue identificar a omissão da empresa, o fio, que é a ligação, e do outro lado a gente tem a própria vítima. Nunca esquecendo também que esse tipo de conduta, principalmente em relação ao assédio, ele tem que acontecer no ambiente de trabalho ou relacionado ao cargo ou função que essa pessoa ocupe. Porque o assédio moral ele também pode extrapolar o ambiente de trabalho e a gente consegue identificar exatamente isso. Por isso que eu falo que é sempre importante a empresa ela desenvolver um canal de denúncia dentro dela, do setor, dela desenvolver também o programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o famoso PCMSO, porque isso tudo descaracteriza também a responsabilidade da empresa. Lembra que eu falei com vocês nos outros vídeos sobre isso? É exatamente por isso. Tem que procurar ser humana. É o que eu sempre bato aqui, é o que eu sempre vou falar para vocês. Além disso, o assédio, quando ele consegue trazer um tipo de patologia, na verdade, esse empregado ele pode desenvolver uma doença, como eu disse anteriormente, e até se lesionar a ponto de ser caracterizado um acidente de trabalho. Então, para vocês entenderem a importância desse assunto. Nesses casos, responsabilidade da empresa ela emitir uma CAT. O que seria isso? É comunicação de acidente de trabalho, que equivale também ao acidente, como também a uma doença ocupacional. E aí essa pessoa ela é afastada e ela recebe o seu salário, enfim, em razão desse benefício. Na verdade não é salário que a gente fala, é benefício mesmo. Bom, gente, então é isso. São essas questões mais importantes que eu queria trazer aqui para vocês, inclusive o assédio como doença ocupacional, para que vocês entendam a importância desse assunto. Se você tiver
passando por qualquer tipo de problema nesse tipo, procure um profissional. Você tenha a certeza de que há caminhos para se resolver, mas não deixe chegar ao extremo, a um suicídio, por exemplo. Então é isso, gente. Desejo um ótimo final de terça-feira para vocês. Espero vocês nos vídeos dos próximos temas e um forte abraço.